Oi, meu nome é Gisele, eu sou mestre em psicologia e esse é um canal de psicologia fenomenológica existencial. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre as contribuições do Sartre aqui para a nossa psicologia humanista. Esse é o último de uma série de 3 vídeos que eu trago ele na capa, né? No primeiro vídeo eu trouxe os conceitos de engajamento e de má-fé. No segundo eu falei sobre a relação do existencialismo com o empoderamento. E hoje eu quero te apresentar a psicanálise sartriana, a psicanálise existencial. O Sartre era um escritor compulsivo. Entre as obras publicadas em vida e as póstumas, eu contei 47 livros. Escrever era a forma que ele tinha para fazer a parte dele, né? Era a forma como ele se engajava com o projeto de vida que ele escolheu para ele. E a psicanálise existencial faz parte desse grande projeto do Sartre e foi um tema que ele trabalhou durante grande parte da vida dele. Ele vem pensando na psicanálise existencial desde 1939, que é quando ele começa a escrever O Ser e o Nada. E as ideias que estão lá em Ser e Nada, mesmo que com alguns ajustes, elas vão aparecer em toda a obra dele. Mas ele vai falar mesmo de uma forma mais técnica, mais específica da psicanálise em O Ser e o Nada, que é a base disso tudo, e em questão de método, que foi um ensaio que ele publicou em 57 e que depois veio a ser o primeiro capítulo de outro livro que é fundamental, que é A Crítica da Razão Dialética, de 1960. Eu não sei se eu já falei, se já falei, me desculpe, mas a proposta do Sartre era fazer uma filosofia menos contemplativa e mais aplicável às nossas situações concretas. Então, como ele não teve pacientes de verdade para poder aplicar o método dele, ou como ele mesmo diz, né, a psicanálise existencial ainda não encontrou o seu Freud, ele achou um jeito de exercitar a viabilidade prática da psicanálise dele nas biografias que ele produziu, mais especificamente na do Genet, que ele publicou em 52, e na do Flaubert, que foi um projeto astronômico dele, publicado em 71 e 72. Então, é um material muito extenso e seria muita pretensão da minha parte querer dar conta de tudo isso em um episódio, ou ainda que seja nessa série de 3 episódios que eu fiz. Então, para usar o termo preferido do Sartre, eu escolhi alguns aspectos que eu acho que são essenciais para que eu possa te apresentar de uma forma bem breve o que é, de onde veio e como funciona a psicanálise existencial. Caso você queira se aprofundar mais, eu sempre deixo todas as referências que eu uso para fazer os episódios aqui do canal lá no clube de membros. Mas, excepcionalmente, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de 2 indicações, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a psicologia sartreana. Uma é o e-book da Daniela Schneider, Sartre e a Psicologia Clínica, e o outro é o episódio sobre o Sartre da série Humano, Demasiado Humano, da BBC. Nela você vai entender a história dele, tá? Não vai ser sobre psicanálise nem sobre psicologia, mas a história dele. E é legal a gente ter uma noção do projeto total de vida dele, né? Para poder entender, então, onde que entra a psicanálise, onde é que entra a psicologia na vida dele. Muita gente conhece o Sartre como filósofo, né? E, de fato, ele era um filósofo de formação e foi professor dessa matéria por muito tempo, mesmo sem gostar. Mas o que pouca gente se atenta é que a filosofia dele
é muito amarrada com uma psicologia. Durante toda a vida dele, ele se preocupou com as questões psicológicas, né? Ele é o cara da liberdade, mas ele também é o filósofo da angústia e do desespero. A própria pergunta que ele se faz durante toda a vida dele remete, antes de qualquer coisa, às questões do indivíduo, né? Ele fala, ele se pergunta como que uma pessoa, sendo livre, vive a vida dela numa sociedade livre. E para responder essa questão, ele começa olhando pro indivíduo. Por qual motivo uma pessoa se dispõe a levantar da cama e viver? O que determina as escolhas que ela faz? Do que é constituída essa pessoa? Como no tempo do Sartre não existia o curso de psicologia propriamente dito, como a gente conhece hoje, se você se interessasse por psicologia, você teria que fazer ou medicina ou filosofia. Por isso essa ramificação, inclusive dentro da psicologia, que eu falo lá no episódio 77. E o Sartre seguiu, então, pelo caminho da filosofia para tentar responder às questões dele. No fim, ele gostou tanto do caminho que ele pegou, quando ele encontrou a fenomenologia e a filosofia do Heidegger, que foi por aí que ele seguiu e acabou propondo uma nova forma, não só de pensar as questões psicológicas, mas também uma forma de fazer psicologia que ele veio a chamar de psicanálise existencial. É importante dizer que o Sartre nunca colocou a psicanálise existencial em prática, na clínica, com pacientes. Ele nunca desenvolveu uma psicologia clínica e ele também não tinha essa pretensão. O que ele propôs foi uma forma de analisar a vida particular de uma pessoa a partir da perspectiva existencialista. E tudo, então, que está relacionado hoje à prática de uma psicologia sartreana foi construída depois disso e por outras pessoas, tá bom? Mas peraí, psicanálise? O Sartre juntou psicanálise freudiana com filosofia existencial, é isso? Não é bem assim. Como você vai ver, ele tem a psicanálise como referência, mas a proposta toda do Sartre segue por um caminho totalmente oposto ao que o Freud tomou. A propósito, seguir pelo caminho oposto era uma característica muito sartreana, né? Tanto que a filosofia dele ficou conhecida como a filosofia do não. Ele era uma pessoa extremamente crítica, que se posicionava de uma forma muito questionadora diante de qualquer coisa que fosse dita para ele como uma verdade instituída. A partir do que ele lia, ele se sentia totalmente livre para pensar e se engajar com o que ele quisesse. Esse modo crítico e questionador do Sartre tem muito a ver com o senso de liberdade que ele carregava com ele, né? Eu vi um filósofo falando dele outro dia e eu não consegui definição melhor. A questão da liberdade para o Sartre, para a pessoa dele, era quase uma questão fisiológica, sabe? Ele se sentia livre na alma. E, a propósito, esse que foi o maior legado dele para nós, né? O da liberdade, o de que cada um de nós é livre para fazer as nossas escolhas. Então, tudo que ele leu, ele criticou. Criticava o que não concordava e ficava com o que fazia sentido para ele. E dessas críticas, ele tirou novas conclusões. E foi assim, então, que ele criou o existencialismo e a psicanálise existencial. Mas por que chama psicanálise? Vamos contextualizar. O Sartre nasceu em 1905 e faleceu em 80. Dos anos 20 até o final dos anos 40 e 50, todo intelectual que se prezava lia Freud. A psicanálise ela era a representação da elite intelectual burguesa da época. Era uma febre. Ela aparecia em arte, literatura, medicina, filosofia, em tudo quanto era lugar.
E como o Sartre tinha esse interesse de tentar compreender o que é o homem e como é que esse homem vive no mundo, é claro que ele, assim como praticamente todos os intelectuais da época, era um leitor voraz do Freud. Mas, apesar dele ter muito, muito apreço mesmo pelo trabalho freudiano, é na crítica à forma como Freud compreende o homem que o Sartre vai se apoiar para propor a sua própria forma de conceber uma psicanálise. Ele adotou esse termo, psicanálise, porque na época a única forma conhecida de se fazer uma análise psicológica na prática, na clínica, era a psicanálise. Esse era o nome que se tinha. As terapias comportamentais e as outras formas de fazer a psicologia na clínica, elas vão começar a se desenvolver só a partir dos anos 40. Então, para o Sartre e para muita gente na época, a palavra psicanálise era sinônimo de psicologia clínica. E já que a gente está falando de psicanálise, é a partir do pensamento freudiano, como eu disse, que tudo vai começar, né? O Sartre ele concorda com alguns conceitos que o Freud propõe, mas ele discorda profundamente de outros. As críticas fundamentais do Sartre com relação ao Freud, no geral, elas vão pelo mesmo caminho, pelo mesmo sentido que as do Russell e as do Heidegger, tá? Para compreender uma pessoa tal como ela é, não dá para pressupor nada sobre ela. Quando você pressupõe qualquer coisa sobre uma pessoa, você estabelece que ela já vem determinada. Você literalmente já parte de um preconceito que vai, como qualquer outro preconceito, limitar a tua visão sobre a pessoa. E é justamente isso que o Freud faz quando ele estabelece que todo ser humano é determinado por um esquema psíquico que responde a pulsões inconscientes. Para o Sartre, isso não tinha sentido nenhum. Primeiro, porque para ele, você não pode tentar explicar uma coisa utilizando algo que é inexplicável, que é o recurso que o Freud usa quando fala do inconsciente, né? Depois, por quê? Para o Sartre, que já tinha sido picado pelo bichinho da fenomenologia do Russell, nós somos consciência de ponta a ponta. A partir então, né, dessa noção de consciência intencional, inspirada lá no Russell, nos anos 30 e 40, o Sartre vai desenvolver uma série de estudos sobre os aspectos da vida psíquica de uma pessoa. Aí veio a Segunda Guerra e esse período foi um divisor de águas para o Sartre. Foi aqui que ele saiu de uma posição de filósofo intelectual e distante e passou a ser o filósofo do engajamento que a gente conhece. Foi nesse período, então, que foram concebidas as ideias de base do existencialismo e da psicanálise existencial propriamente dita. O Sartre define a psicanálise existencial como um método, um caminho para tentar desvendar, para compreender as nossas ações, as nossas tendências, né, e as nossas inclinações, sempre com a preocupação de não catalogar ou tipificar essas tendências em tipos de personalidade ou qualquer coisa assim, tá? Para conseguir fazer essa análise objetiva de coisas tão subjetivas, ele vai usar como base a fenomenologia, né, a noção de consciência intencional que ele já vinha trabalhando há algum tempo, as ideias que o Heidegger desenvolveu em Ser e Tempo, e vai conciliar tudo isso com aspectos do materialismo dialético do Marx. Então, o resultado dessa conjuntura teórica foi a ideia de que uma pessoa está condenada a ser livre e a escolher dentro de um campo de possibilidades que é determinada pela nossa história, pela nossa sociedade e pelas nossas condições econômicas, materiais. A liberdade é um fato.
A questão aqui para a psicanálise do Sartre é sobre o caminho que a pessoa percorre para chegar até essa liberdade. Para o Sartre, o que abre o caminho para uma pessoa existir é o futuro em que ela se projeta, é a perspectiva de futuro que essa pessoa tem. De uma forma bem resumida, o que ele diz é que as nossas escolhas, elas sempre estão relacionadas a um projeto maior, que tem muito a ver com a forma como a gente acredita que um ser humano deve ser. E é em função desse projeto existencial que a gente deseja, que a gente faz as nossas escolhas e que a vida acontece. Essa questão do projeto é tão importante para o Sartre quanto o complexo de Édipo é, por exemplo, para a vida psíquica de um ponto de vista freudiano. Para o Sartre, a personalidade ou o ego, ele vai se definindo em função das nossas possibilidades de futuro. Então, enquanto a psicanálise freudiana vai procurar determinar o complexo que determina o modo de ser de uma pessoa, o Sartre vai buscar determinar o projeto existencial dessa pessoa, a escolha original dela. O problema é que esse projeto normalmente não é tão claro quanto deveria ser para nós mesmos. Não porque ele esteja lá nas profundezas do nosso inconsciente, mas porque pode acontecer do olhar do outro prevalecer sobre o que nós mesmos projetamos e a gente pegar para nós missões que não são nossas, de ter que ser o que os outros determinam para nós. E isso acaba afastando a gente do nosso projeto a ponto da gente esquecer o nosso direito de poder sermos nós mesmos. Então, o Sartre propõe a psicanálise existencial como o caminho para a pessoa se reencontrar com esse projeto fundamental, com a escolha original, que é a mãe de todas as outras escolhas. E é ali, nessa condição de consciência reflexiva, que a pessoa vai conseguir operar uma real transformação no sentido de vida dela. Porque ela se apropria de si, ela se conscientiza da responsabilidade que ela tem consigo própria. Ela se reinventa e retoma o projeto, né? O que pode ser entendido, então, como uma cura. E o caminho que o Sartre sugere para realizar essa psicanálise é um método que ele chamou de progressivo-regressivo. Sempre que eu penso nisso, eu penso numa sankofa. Sabe aquela ave que pega o que importa lá no passado, mas ela está com o corpinho e os pés virados para frente? Então, o método dele é mais ou menos assim. Primeiro, para compreender a conjuntura toda e tentar encontrar os núcleos de desejo e de sofrimento da pessoa, ele vai partir de uma descrição fenomenológica da situação atual daquela pessoa, tá? Depois, ele segue por um movimento analítico regressivo. Como o passado vai ser sempre fundamental e muito importante para a constituição dos nossos projetos, o Sartre sugere que a pessoa presentifique as situações traumáticas, ou seja, que ela traga para o presente para refletir de uma forma mais própria sobre essas situações. E ela permita se colocar numa posição onde ela consiga se atentar com o que ela fez, com o que fizeram dela. O próximo movimento seria, então, o analítico progressivo, onde, de posse dessas reflexões sobre o passado, a pessoa toma consciência da situação presente e se abre, então, para as possibilidades, e não dela, para as próprias possibilidades, e não mais a que os outros impuseram.
Se um sartreano ver esse vídeo, ele vai ficar muito bravo comigo, porque eu sei que eu pulei um monte de coisas super importantes. Mas, como eu disse, a ideia era mesmo fazer uma apresentação rápida do que é, de onde veio e para onde vai a psicanálise existencial. Caso você tenha alguma coisa para acrescentar, fica à vontade, viu, para colocar aqui nos comentários. Sempre que possível eu leio, respondo tudo bonitinho. E só para te lembrar, eu tenho um cupom ativo lá na Juruá Editora com desconto de 10% nas publicações de psicologia, viu? E eles têm um material muito, muito interessante sobre psicologia sartreana. Dá uma olhadinha lá. Eu vou ficar por aqui então. Até o próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau!